Para quem não está acompanhando, a gente está numa série, a gente está usando esse livro aqui do Dietrich Bonhoeffer, tá bom? Vida em Comunhão. Hoje a gente vai entrar no último capítulo do livro. Deixa eu abrir o capítulo aqui para falar certinho para vocês. Confissão de pecados e ceia do Senhor. É o último tema do livro, tá? A gente falou sobre vida em comunhão, a gente falou sobre comunhão ao longo do dia, a gente falou também sobre um dia em isolamento, que tem a ver com a solitude, que a gente estava aqui, teve aquele tempo que a gente parou 4 minutos, né? E agora a gente vai entrar em serviço, desculpa. Serviço também, a Jéssica me lembrou que foi a penúltima, né? Serviço. E agora a gente vai entrar, não menos importante, confissão de pecado e a ceia do Senhor. Hoje, especialmente, eu vou focar mais na confissão de pecado e o Juan depois vai falar da ceia do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, se a gente for pensar sobre tudo que falamos até agora, tudo, os temas que eu falei, você consegue enxergar uma igreja perfeita, uma igreja de pessoas piedosas. Então, imagina, a vida em comunhão está dando certo, todo mundo em comunhão, tudo certo. E aí também a sua comunhão individual com o Senhor está dando certo também. O seu dia em isolamento, com solitude, com tudo isso, também está dando certo, está tudo ok, o teu coração está alinhado com o Senhor. E ainda você serve a sua igreja com toda a compaixão. Olha que lindo. Essa é a igreja perfeita, a igreja piedosa, onde as pessoas chegam nessa igreja e falam assim, caramba, aqui todo mundo é piedoso, todo mundo é correto, todo mundo é santo diante de Deus, justo diante de Deus. E aí, quando a gente entra nesse ambiente e a gente se percebe pecador, o que eu faço nesse ambiente? Eu não quero estar. E é o que Bonhoeffer vai introduzir no último capítulo, é que a confissão de pecados é importante para nós. Porque às vezes parece que a igreja é tão piedosa, tão santa, que não é bem-vindo um pecador. Não é bem-vindo alguém expor os seus pecados. Essa pessoa fica desconfortável para isso. Então, o que Bonhoeffer está falando é que se a igreja for aparentemente tão piedosa, não demonstrando que há pecados no nosso meio, não demonstrando que há irmãos pecadores no nosso meio, nós expulsamos o real sentido do Evangelho, que é salvar pecadores. Então, Bonhoeffer começa a introduzir sobre isso. Então, nós podemos buscar essa igreja dos sonhos, que é tão perfeita, e aí está tudo bem, tudo certo, ninguém peca, eu olho para o lado, meu irmão é santo, eu olho para o pastor é santo, eu olho para o músico é santo, todo mundo é santo, ninguém peca nessa igreja. Logicamente, a pessoa que está em conflito, ela não vai querer estar nessa igreja. E o Bonhoeffer, ele chama um alerta para isso. Ele fala assim, não. Por quê? Porque a confissão de pecado é uma ordenança bíblica. Então, não há um aqui sequer nesse salão que não peque. E o autor Dietrich Bonhoeffer, ele começa falando que é possível, que muitos não conseguem entrar em comunhão ou estar em uma igreja porque parece que todos são perfeitos. Você não se pode ver pecador, porque por onde você olha, só tem gente perfeita, pronta para ser levada pelo Senhor. Igual Enoque. Mas eu acho que aqui ninguém tem uma pessoa igual Enoque, porque ninguém foi levado pelo Senhor até o momento, né? E aí tem uma citação no livro, na página 110 do Kindle, que ele fala, por isso ficamos sozinhos com o nosso pecado, vivendo uma mentira e sendo hipócritas, porque, na verdade, somos pecadores. O que quer dizer? Um irmão que chega, pode ser você chega numa igreja e você vê que está tudo bonitinho, parece que ninguém erra, ninguém peca. Essa pessoa, a atitude dela, o que ela vai fazer? Ela vai se isolar, sozinha com o seu pecado, com o seu erro. Porque a consciência dela é o seguinte, se eu expor meu pecado, se eu falar que eu sou pecador, eu vou destruir essa igreja. Porque a igreja é perfeita. Só há pessoas perfeitas aqui em nosso meio.
Então, o que acontece? Essa pessoa, em vez de obedecer à ordenança bíblica de confessar os seus pecados, essa pessoa se isola. E ela veste uma máscara e se torna um hipócrita diante da igreja. Aparentemente está tudo bem, mas na sua família, no seu individual, você sozinho, trancado no seu quarto, no seu trabalho, na sua escola, enfim, onde quer que seja, você está ocultando um pecado. Você está vivendo uma vida pecaminosa por medo de confessar o pecado dentro de uma igreja que parece que é todo mundo perfeito. Eu tenho a notícia para te dar. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Eu que estou com esse microfone aqui, eu peco. Vamos abrir em 1 João. O tema mais pesado sempre fica para mim, eu não entendo isso. 1 João. Tipo assim, você pode reparar, todo podcast tem uma música no fundo. Só a minha que não tem, eu não consigo entender isso. Acho que vai ficar um clima mesmo, né? Mas beleza. Tudo bem. Mas no fim vai sempre dá certo no final, gente. Sempre dá certo. Não precisa não. 1 João. A gente vai ler a partir do verso 5, tá? 1 João 1, verso 5, desculpa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele com quem? Com Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós chamamos Deus de mentiroso e sua palavra não está em nós. Pesado, né? Isso é João escrevendo para uma igreja. Então, olha que o João está combatendo uma falsa mentalidade da época, que as pessoas falavam que elas não tinham pecado, e elas nem podiam pecar. E João fala, não, se você afirma isso, tem duas coisas. Ou a verdade não está em você, e também você chama Deus de mentiroso. Porque é a verdade que revela que você peca. A verdade que revela que você tem uma mentira dentro de você. E quando João fala que Deus é luz, e nele não habita trevas, e nós precisamos estar em luz, o que é isso? Não é estar, vamos supor, não tem a ver com estar em pureza e santidade somente. Tem a ver com algo que não é oculto. Então a minha vida é clara. Entende? Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Então aqueles que andam em luz, estão em luz, são pessoas claras. Não tem nada oculto. Eu olho para o meu irmão, eu sei que ele é, porque não tem nada oculto. Então, quem está em luz não oculta nada, não está em trevas. Trevas aqui tem esse sentido de ocultar as coisas, está em escuro, ninguém enxerga. Então, confessar os pecados é bíblico. Se nós falarmos que nós não podemos pecar, nós chamamos Deus de mentiroso. Então, isso é sério. E hoje em dia existe uma pregação de evangelho que fala que você não precisa confessar seus pecados, que você não peca, que Deus perdoou todos os seus pecados. Entenda uma coisa, perdão não é incondicional. O perdão é condicional. Qual é a condição? 1 João fala, se você confessar. Se não há confissão, não há perdão. Então, Jesus deu essa regra. Só há perdão se tiver confissão. Então, é condicional, uma condição. Daniel, mas se eu pecar, Deus me ama menos? Não.
E se eu acertar, Deus me ama mais? Não, o seu amor é incondicional. Mas o seu perdão é uma condição. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar esse pecado. Mas precisamos confessá-lo. Então falamos sobre pecado, falamos sobre tudo isso, e tem uma coisa que Salmos 5 vai falar, Salmos 5, do verso 4 ao 6, ele fala o seguinte: um Deus que não tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeia todos que praticam a maldade ou o pecado. Aí aqui pega, né? Porque a gente fala que a gente tem pecado. E aí o Salmo vai falar que Deus odeia o pecador e que também é aquele que pratica o pecado, ele odeia o pecado também. E aí como a gente faz isso? Eu falo que eu tenho pecado, eu falo que eu peco, mas o Deus que eu adoro odeia esse tipo de gente. O Salmos fala isso. Como que a gente lida com isso? Deus não se relaciona com o pecado. O pecado é alguém que destrói, é algo que destrói a sua criação, que trouxe desordem às coisas criadas, que nos deu doenças, inimizades e que provocou a morte. Deus leva o pecado tão a sério, que só o Filho de Deus, com sua morte, poderia resolver essa grave ofensa. Então, por que hoje eu posso falar que eu tenho pecado? Porque o Filho de Deus morreu por isso. Então, se eu falo que eu não tenho pecado, é como se Jesus tivesse morrido à toa. Tipo assim, foi bobão, né? Não teve pecado em nós. Não. O Senhor morreu por causa dos nossos pecados. Por isso, quando Deus olha para nós, Ele consegue enxergar o sangue do seu Filho. Por isso que Ele amou a gente quando ainda éramos pecadores. Havia um plano para ser traçado. Mas Deus ainda odeia o pecado. E o que Ele fez em direção a nós? Ele nos condenou, nos mandou para o inferno? Não. Ele foi em direção a nós com amor, com redenção. Por isso que nós não podemos ocultar. Porque quando nós ocultamos a confissão, ocultamos o pecado, nós estamos correndo do amor de Deus. Nós estamos correndo de experimentar a sua misericórdia, a sua graça. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Então a ideia de 1 João não é convencer que você tem pecado. Sabe esse negócio de mantra? Tu fica assim, eu tenho pecado, eu tenho pecado, eu tenho pecado, eu tenho pecado. Você olha para o texto e você não olha pecado em você, não. Eu não tenho pecado não, né? Eu não peco. Aí você, não, se a Bíblia fala que tem, então beleza, eu vou ficar falando até eu acreditar que tenho. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O João aqui não está tentando te convencer que você tem, ele está afirmando. Você tem. A verdade estando em você ou não. O que vai mudar é que quando a verdade está em você, você sabe que tem. Quando não está, talvez você não consiga ver ali. Mas você tem. E aqui ele está falando do pecado, tanto o pecado original mesmo de Adão, quanto continuar pecando, né? Somos propensos ao erro. Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim, vai lá, vai ser bonito essa. Vira, gente, vira primeiro, vira. Vamos, gente, estou te olhando, Maurício. Vira, fala assim, ó, você é um pecador. Isso. Você é um pecador, irmão. Você é um pecador. Isso aqui é bonito, né? Falar com as pessoas assim é bonito, todo mundo ri. Mas quando isso é real, na vida real, você é orgulhoso, irmão. Meu Deus, isso aqui desce aqui, ó, tenso. Só que quero dizer para você, a confissão de pecado, ela é graciosa, irmãos. Só que ela não é confortável. Ela nem deve ser confortável. Ela não é. Ela está expondo a gente. É como se a gente estivesse lá com Jesus naquela cruz, sendo exposto à vergonha. Então a confissão de pecado é desconfortável mesmo. Então, porque Jesus morreu numa cruz, nós podemos confessar os nossos pecados. Sabe, a gente às vezes acha que confessar pecado e alcançar perdão é uma coisa natural, mas não é. Nós só podemos pensar na possibilidade de perdão porque Jesus morreu. Se ele não tivesse morrido,
nós não, tipo assim, não podia nem pensar nisso, porque não tinha esse acesso. Era impossível para nós. Então imagine, você pecava e tudo mais, e você na sua cabeça, tipo assim, o que eu faço para ser perdoado? Imagina a agonia. Nós só podemos confessar nossos pecados porque há um mediador, há um redentor. Se não tivesse isso acontecido, nós não poderíamos fazer. A pergunta é, eu sabendo disso, por que eu não confesso o meu pecado? Eu sabendo disso, por que eu não falo que eu pequei? Tendo a certeza que irá alcançar o perdão, alcançar a graça. Ou existe algum pecado que Deus não perdoa se você chegar até Ele? Não, a obra de Cristo foi eficaz. Eficaz. Nós não podemos olhar para a obra de Cristo e achar que o nosso pecado é maior do que a sua obra. Tipo assim, precisa de algo a mais para eu ser perdoado. E aí, por isso, pensando nisso que eu faço, eu me resguardo, eu oculto. Só que uma coisa que o autor vai falar também é que, imagine você ocultando o pecado, e aí você chega no fim da vida e está o Senhor lá. E ele fala do seu pecado. Então, meu filho, esse pecado que você não confessou. Então, a confissão de pecado aqui, nessa era, tem a ver justamente para nós experimentarmos perdão e cura, para que naquele grande dia estejamos com o Senhor. A confissão de pecado é algo que nós não podemos abrir mão. Deus veio salvar um tipo de gente, e não é pessoa santa, são pecadores. O Senhor morreu por gente que peca, por pecadores. Ele fala sobre isso, né? Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, para os pecadores. Isso é o Evangelho. Então, se a gente não se ver como pecador, o Evangelho não faz efeito em nós. Porque o Evangelho é justamente isso que ele está falando. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Se eu não tenho pecado, essa mensagem não é válida para mim. Entende? Então, existe uma disciplina da confissão de pecados e a vida cristã. Então, qual que é a disciplina? Qual que é a ordenância? João fala, se confessarmos nossos pecados, ou seja, uma atitude, nós alcançaremos perdão. Abra em Hebreus 4, que eu quero que você entenda quem você encontra quando você está diante do trono. Hebreus 4. A gente vai ler a partir do 13, tá? Do 13 ao 16. Hebreus 4, do 13 ao 16. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Está falando de Jesus. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você viu aqui, existe novamente uma condição. Qual é? Se aproximar. O trono da graça não vem até nós. Nós precisamos de uma atitude. Qual a atitude? Se aproximar do trono da graça. Se aproximar, confessar os nossos pecados. Se aproximar, falar das nossas dificuldades. O Senhor morreu na cruz para que nós recebamos graça.
para vencermos o pecado e também para sermos perdoados. Então nós não podemos anular esse lado da vida cristã, sabe? Esse lado que talvez você às vezes não sabe lidar e você deixou de lado. Tipo assim, cara, não consigo mais fazer nada com esse pecado aqui. Deixa ele aí, estou vivendo, experimentando ele. Domingo eu levanto a mão, eu oro, eu prego, eu faço tudo. Depois da semana eu volto para ele de novo. Eu não sei o que fazer com ele. Estou te falando. Se achegue ao trono da graça. E ache misericórdia e graça nesse local. Confesse o seu pecado. Não é só chegar e falar assim, Deus, pequei mais uma vez. Não, Senhor, hoje eu fiz isso, isso, isso. Me perdoa. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Abrir nossa boca e falar. Para que conseguimos alcançar perdão. Daniel, então se eu não confesso, eu não sou perdoado? Exatamente. Porque a Bíblia deixa uma condição. Se confessar os nossos pecados, nós seremos perdoados. Se não confessarmos, não alcançamos perdão. Então não existe essa ideia de Deus morreu por você e cancelou todos os seus pecados, até aqueles que você não pede perdão e nem confessa. Não existe isso. Nós precisamos passar por confissão. Tiago 5,16 fala o seguinte: confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. E aqui abre mais uma mágica, eu estava pensando sobre isso, que eu já vi pessoas assim também, já vi libertações disso também, é que existe uma categoria, um tipo de pecado, eu não sei explicar direito, mas vou tentar exemplificar aqui. Que a pessoa peca, e esse pecado, ela não fica no nível somente espiritual, ela afeta o seu corpo, afeta suas emoções, te traz doenças. E aí, assim como teve uma leva muito grande de coach crescendo e entrou na igreja, agora está tendo uma leva muito grande de psicólogo entrando na igreja e misturando evangelho com psicologia, com um monte de coisa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Pecado não se trata com psicólogo. Existem pessoas que estão no psicólogo, acompanhando um monte de coisa, ficam anos, mais anos, mais anos, mais anos lá tentando ser curado. Só que qual que é a sua cura? Confessar o seu pecado. Eu não estou contra você procurar psicólogo. Eu concordo com isso. Só que me entenda. Existem coisas que é provocado pelo seu pecado. Porque você não confessa. E aí você fica cheio de doença, começa a aparecer um monte de coisa no teu corpo, que você acha que é outra coisa, mas não, é o seu pecado. Às vezes você adulterou. E aí você está oculto com esse pecado aí. Você nunca falou. E começa um monte de coisa na sua mente. Doença, um monte de coisa acontecer. Só vai ser curado e sarado se você confessar. O psicólogo não consegue te ajudar nisso. O coach não consegue te ajudar nisso. Só o poder do evangelho. E assim, na hora que eu pensei sobre isso, eu orei muito pelo LR, orei pela Mel também. Falei, Senhor, que eles tenham graça. Para quando receber esse tipo de gente, eles tenham discernimento em algum momento de falar assim, cara, vai para a igreja. Sua questão é a igreja. Sua questão é você chegar a Deus e confessar os seus pecados. Sua questão é essa. Então entenda, irmão. A confissão de pecado, ela libera perdão, mas ela também cura. Ela cura. Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que teve infarto porque não confessou o pecado. Depois de confessar, o Senhor libera aquela pessoa e ela se sente curada. Por causa de um pecado oculto de muito tempo atrás. Por que nós não confessamos nossos pecados, gente? Porque é muito mais fácil nós confessarmos nossos pecados para Deus, que pode nos jogar no inferno, que odeia o pecado, que odeia a injustiça, do que confessar nossos pecados para os nossos irmãos. Porque é mais fácil. E Bonhoeffer fala sobre isso. E ele critica, ele fala assim, será que o pecado que você está confessando para Deus
É Deus que te perdoa ou é a sua autoconsciência? Será que você está se encontrando com Deus mesmo, que odeia o pecado, que odeia a injustiça, ou você está se auto-perdoando? Porque é muito mais difícil eu confessar o perdão para o meu irmão, que é pecador igual eu, que precisa da mesma misericórdia igual eu, mas eu me chego ao Senhor e prefiro não falar com meu irmão. Por que isso? Porque na nossa cabeça é muito mais fácil falar com o Senhor sobre nossos pecados do que com o nosso irmão. Por quê? Se nosso irmão está sempre propenso a errar igual nós. Porque temos a maior vergonha de estar diante do nosso irmão, que não tem tanto poder, que não tem toda a sabedoria, que não sabe de todas as coisas, que não tem poder para nos levar para o inferno. Mas preferimos estar com o Senhor. Existe a confissão com o Senhor. Mas essa provocação é para, de alguma forma, a gente analisar o nosso interior. Nós confessamos ao Senhor de forma correta? Ou tem a ver somente com eu me perdoar? Porque, novamente, a confissão de pecados, o pecado é sempre contra alguém. Ou seja, seu irmão, ou seja, o Senhor. Não é contra você. Você peca contra alguém. Ok? Então, existem dois tipos aqui de confissão. E se você está anotando, você anota isso que é mais prático agora. Então, quando erramos diretamente ao Senhor, a gente vai chegar no Senhor, vai confessar nosso pecado, vamos ser perdoados. Bíblia está aí. O que eu acredito? Quando esse pecado vai sempre recorrendo, sempre acontece, nós buscamos a ajuda dos nossos irmãos, dos líderes, enfim, para que eles estendam a mão sobre nós, ore por nós, nos aconselhe de alguma forma, nos supervisione de alguma forma. A gente precisa disso também. E tem outra forma de pecado, que é para pedir perdão para o meu irmão. O que é isso? Eu ofendi meu irmão, eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que ir nele individualmente, não a Deus. Sabe essa coisa? Você peca contra a pessoa, caraca, eu pequei contra aquele irmão, pô, Senhor, me perdoa. Mas você não foi nele. Você não falou para a parte ofendida. E nós precisamos disso. Confessar seus pecados uns aos outros para que sejam curados, para que sejam perdoados. Então, irmãos, na igreja, se você ofende alguém, se você tem pecado contra alguém, você precisa chegar nesse alguém e confessar o seu pecado e pedir perdão. Deus habita nesse meio. Amém? Deus habita nesse meio. Nós não podemos mais estar numa igreja, irmãos, sabendo que temos problema com irmãos. Abre Mateus 5. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus 5. Mateus 5, 23. Todo mundo entendendo está aqui? Está tudo certo? Amém. Mateus 5, 23. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Olha o que Jesus está falando. Isso é Jesus ensinando no Sermão do Monte. Então, se Jesus está ensinando, é algo muito importante. O que ele está falando? Que no meio do culto, onde tem oferta e tudo mais, a sua oferta é menos importante do que a reconciliação com o irmão. Olha isso, cara. O Senhor, Ele prioriza a reconciliação com o irmão. Não quer dizer que Ele descarta a oferta, não. Mas qual a prioridade? Qual o ponto 1? Reconciliação com o irmão. Isso tem a ver com o culto a Deus. Então nós não podemos mais ficar diante do culto a Deus, adoração, entregar nossa oferta com problema com o nosso irmão. Entende?
Porque Jesus ensinou, vá no seu irmão e peça perdão. E aqui ainda tem outro aspecto. Não é só porque você errou. É só em você suspeitar que seu irmão está diferente com você. O seu irmão está diferente, tem alguma coisa ali estranha, que você sabe, pô, eu acho que ele tem algum problema comigo, ou fiz alguma coisa que eu não sei. Então, só em você fazer isso, você não vai, tipo assim, o problema é dele. Ele não falou nada comigo, então não vou falar nada. Não. Olha o que Jesus fala. Suspeitei, opa, o que eu faço? Vou nele. Me conserto com ele. Disso depende o culto ao Senhor. Disso depende os nossos sacrifícios, as nossas ofertas. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós ofertamos hoje ou semana passada tendo problema com o nosso irmão? É isso. A reconciliação antes da oferta. Entende? E não é assim, pô, Daniel, não reconciliei, então não vou ofertar. Não, a lógica não é essa. A lógica é, se reconcilie. Não é não dê oferta. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Então confessar é uma prática bíblica. E aí, sendo mais prático ainda, a gente está chegando no final já, o autor vai falar o seguinte, na confissão dos pecados, ocorre o acesso à comunhão. Ou seja, quando você confessa o seu pecado, parece que quebra aquela barreira tensa que tinha. Se gera comunhão novamente. Não sei se alguém experimentou isso sobre confissão de pecado, mas você sente isso, há uma comunhão restabelecida novamente. O pecado quer ficar sós com a pessoa. Ele retira a pessoa da comunhão. Quanto mais isolada a pessoa fica, tanto mais destrutivo se torna o poder do pecado na vida dela. O pecado gosta de ficar encoberto. Então, quando nós não confessamos o nosso pecado, nós se isolamos, e o pecado ele tem poder muito forte de jogar várias mentiras na sua mente. Várias. Você não presta, você é condenado, você não vai conseguir, e você fica sozinho nessa, e não tem um irmão para falar que há um evangelho que te salva. Há um evangelho que te cura. Há um evangelho que te perdoa. Há um caminho na Bíblia que é confessar os seus pecados e sejam perdoados. Então nós não podemos mais ficar isolados com nossos pecados. Porque isso é coisa do maligno. O Senhor não quer que você peque e fuja da presença dEle. Ele não quer isso. Ele quer que você, quando você peque, você corra para Ele. Fora dEle não tem solução. Não há perdão, não tem como resolver isso. É o contrário sempre. Eu pequei, eu corro para a igreja. Eu pequei, eu corro para o meu irmão. Eu pequei, eu corro para a adoração. Eu corro para a confissão. Eu corro para a oração. Eu corro para Ele. Não é o contrário. Nós precisamos de um batismo de desespero com isso. Não podemos mais deixar o pecado dizer quem nós somos. Então repita comigo. Eu não vou mais ocultar o meu pecado. Eu irei confessar, porque alcançarei perdão. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da confissão é só um: ser perdoado. Não é fofoca, não é saber da vida do outro, é alcançar perdão. Nós não fazemos aqui na igreja, tentando estabelecer uma cultura de Mateus 18, para ter só um protocolo, não. É porque a Bíblia, o nosso Senhor, Ele fala que nós vamos encontrar perdão. Nós vamos ser curados. Quando nós nos reconciliarmos com o nosso irmão, ser reconciliado com o pastor, com o líder, enfim. Então há uma ordenança do Senhor para encontrarmos perdão. Então na confissão do pecado existe uma luz que se abre. Sabe quando a gente lê o 1 João? Que aquele que está em Deus está em luz. O que é isso? Eu não oculto nada. O Senhor ilumina o meu interior, ilumina a minha mente, e qualquer pecado, qualquer coisa que aconteça dentro de mim, não tem mais como ocultar, porque há luz. E se há luz, não há trevas, eu não tenho medo de falar.
porque alcançarei perdão e misericórdia. Não tem outro lugar para isso acontecer, gente. E agora falando do outro lado. Você que é o irmão que ouve a confissão. Devemos ser o irmão que guarda a confissão com zelo. O momento da confissão com o irmão é feita diante de Deus, por isso é necessário estar em oração nesse momento. Então, às vezes, o irmão que vai confessar, ele tem medo do seu pecado ser espalhado, virar público. Assim, esse não é um problema seu, irmão, quando for confessar, tá? O mandamento é para que você confesse. Então, o seu papel é confessar. Agora, falando para o irmão que vai ouvir. O irmão, para ouvir, o seu papel é não espalhar. É você guardar com zelo. Porque esse irmão que está falando com você foi alcançado pelo Senhor. Ele tem um dono. O dono dele se chama Jesus. Então, todas as vezes que você trata alguém que o Senhor alcança com desdém, com fofoca, espalhando tudo, você está desonrando o nome do Senhor, não do seu irmão somente. Então, nós precisamos olhar para isso seriamente. Quando meu irmão vem a mim, eu preciso olhar para essa confissão com zelo. Então, o momento de confissão é o momento que nós precisamos entender que tem o nosso irmão, tem a gente e tem o Senhor naquele momento. O Senhor libera aquele perdão na confissão. Então, se somos desajeitados e incapazes de ouvir a confissão de um irmão, o que nos falta não é conhecimento psicológico, isso é o Dietrich Bonhoeffer falando, mas amor ao Cristo crucificado. Novamente, se somos desajeitados e incapazes de ouvir a confissão de um irmão, o que nos falta não é conhecimento psicológico, mas o amor ao Cristo crucificado. Então, se você fala, cara, mas eu acho que não é legal ouvir, né? Eu vou falar, eu não consigo, eu sou fofoqueiro. Aí olha que Bonhoeffer fala, ó, te falta amor ao Cristo crucificado. Então não tem a ver com o jeito somente. Tem a ver com olhar meu irmão a partir do amor de Cristo, cara. Eu preciso olhar para o meu irmão, eu também, tipo assim, cara, eu poderia fazer isso também. E tem momentos que eu preciso de misericórdia e graça também. Logo, meu irmão também precisa. Então eu preciso olhar para isso e falar, meu irmão precisa alcançar perdão e graça também. Por isso, nós precisamos crescer no amor à obra de Cristo. É importante que isso aconteça. Então, dito isso, o último ponto é a confissão precede a ceia do Senhor. Precede a comunhão. O que Paulo vai falar em 1 Coríntios 11? Vamos lá. 1 Coríntios 11. A partir do 17. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, não vos elogio nessa instrução, que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Olha Paulo falando isso, falando de ceia, falando que não está elogiando uma igreja, ele está fazendo o contrário. Tipo assim, vocês estão fazendo mais mal do que bem nessa reunião de ceia. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vocês estão reunidos. Há divisões. E, em parte, acredito nisso. 19. E é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Olha isso. Na ceia, um comia tanto, mas tanto, que o outro não conseguia comer e ficava com fome. E o outro bebia tanto, mas tanto vinho, que ficava bêbado. Olha o cenário da ceia.
Vamos continuar, 22. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não. Nisso não vos elogio. Paulo falando isso. Não elogio essa igreja na ceia. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Verso 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E olha o 30, olha como é grave isso. Por causa disso, há entre vós, lá naquela igreja, naquela época, há muitos fracos, doentes e muitos que já morrem. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quando as demais coisas eu vos instruirei quando vir nos visitar. O que Paulo está meio que frisando aqui sobre a ceia do Senhor? Ele fala de alguns pontos, ele não fala de tudo que está acontecendo. Ele fala de pessoas que não esperam os outros para comer, e aí comem tanto que os outros não conseguem comer, e outros que bebem tanto que ficam bêbados na ceia. Só que a questão não é somente essa situação, esse acontecimento. Qual a situação? Que esses irmãos não enxergam o outro. Entende? Ele não enxerga o corpo. Quando eu estou na ceia, eu não consigo olhar para o lado e ver o meu irmão. Não estou falando tipo assim, você olha para o lado, está vendo o teu irmão, mas você não enxerga ele. Você não enxerga o pecado que ele tem, você não o conhece, você não sabe das suas fraquezas, você não o enxerga. Paulo está falando sobre isso. Você não enxerga o seu irmão na hora da ceia. Logo você está bebendo a ceia para condenação. Você não discerne o corpo. Você vai para a ceia, você come tudo, se embriaga e é isso aí. Não, eu preciso enxergar o meu irmão. Eu preciso estar diante da ceia com a consciência. Se eu tenho problema com o meu irmão, eu vou nele e me conserto. Eu estou na ceia, diante do Senhor, para ceiar. Se eu pequei há alguns segundos atrás, eu vou deixar de tomar ceia? Não, eu vou confessar ao Senhor aquele pecado e tomo. Então, discernir o corpo é justamente isso. É você olhar para a igreja, para a congregação e falar assim, cara, eu conheço o Vitor. Eu conheço a Jéssica. Eu não tenho problema com ela. Essa semana, especialmente, eu não ofendi ela. Ela não me ofendeu. Esse mês, especialmente, deu tudo certo. Mas talvez mês que vem possa não dar. E qual que é a questão? Eu posso mais chegar na Jéssica e confessar. E alcançar perdão. Gente, isso está disponível para a gente. A gente não pode mais ser hipócrita na ceia. De levantar os nossos cálices, pão, tomar... Opa, estou bem com Deus. Bebi a ceia, comi o pão, não morri hoje. Está tudo certo. Olha o que Paulo vai falar de pessoas que não discernem o corpo, que não percebem o seu irmão. Olha o que acontece com eles. Muitos estão fracos na fé, doentes e morrem. A ceia do Senhor é para ser feita de forma digna, honrosa, formal. Não é somente um pão. Não é somente um suco de uva. Tem a ver com o corpo de Cristo. A obra que Cristo fez. Entende? A ceia precisa ser um momento sacramental, onde nós
nos lembramos da obra de Cristo na cruz. E nos lembramos que por causa disso, nós podemos confessar os nossos pecados e alcançar perdão. A misericórdia é algo que nós recebemos de Deus para que todas as coisas que nós merecemos não nos alcancem. A morte, o inferno. Então a misericórdia ela faz esse processo. Eu pequei, mas eu tenho confiança que eu vou alcançar a misericórdia no Senhor. Porque Ele bloqueia as injustiças, as coisas que talvez eu merecia sofrer por causa daquilo ali. Entende? Só que o que é a graça? A graça é o favor imerecido que eu não mereço. Fala assim, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço a graça. Você não merece a graça. Mas o Senhor te deu gratuitamente. Mas isso não quer dizer que o Senhor não seja digno. Você é indigno. Você recebeu graça. Mas o Senhor é digno. Ele precisa receber o seu louvor. Então, nascer, a gente precisa ter essa perspectiva. Por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa dos perdão dos pecados que Ele deixa disponível para nós. Eu o louvo. Eu o adoro. Eu vejo quem Cristo é.